Bom, vamos lá então. A igreja, tanto institucional quanto o modelo invisível, como dizia o Billy Graham, eu tenho percebido que ela tem vivido um grande impasse entre ser um instrumento de proclamação da salvação que há pelo plano gerado por Deus através de Jesus, isso é um lado, e ela tem se aliançado, ela tem se adaptado à realidade socioeconômica vigente e tem se tornado uma agência de prestação de serviços espirituais. E isso é um grande perigo. É uma coisa que eu tenho notado, que você vai numa igreja local ou num determinado evento gerado por cristãos e você tem essas duas óticas misturadas, amalgamadas. Você tem relacionamentos, você tem participações espirituais ali e ao mesmo tempo você tem uma estrutura humana, moderna, contemporânea e cheias de recursos gerados secularmente. Ou seja, a mistura entre o sagrado e o secular está cada vez mais nítida e ao mesmo tempo que está cada vez mais nítida, ela está cada vez mais estranha aos olhos de quem está nesse meio, mas não tem um olhar crítico sobre isso. Eu acredito que a gente está vivendo uma fase de igrejas secularizadas, ou uma secularização da igreja. E o que isso significa? É aquilo que já há muito tem sido discutido, da incorporação de realidades, de contextos, daquilo que é criado e gerado no mundo e na sociedade contemporânea, laica ou ecumênica, e é trazido para dentro da igreja, que é responsável pela expansão do reino de Deus através do Espírito Santo por meio da igreja. Então, essa equação e essa realidade é algo muito preocupante. Você confunde muito líderes cristãos, sejam padres ou pastores. O catolicismo romano não é tão abrangente com relação a isso aí, mas o protestantismo e o evangelicalismo tem tido uma ênfase muito grande nisso, onde você não sabe se você está diante de um pastor ou de um promotor de vendas. Você encara muitas vezes o evangelho como um antídoto, né? E não como uma cura para as questões. E geralmente é um antídoto para feridas e para realidades superficiais. É um evangelho com nome de evangelho, é um produto com nome de evangelho que trata apenas superficialmente, ou trata apenas de como um placebo ou como um método para suavizar a dor e não para resolver a causa, não é? Então é um perigo muito grande que a gente tem vivido. Então um pensamento que eu tenho tido e que eu queria compartilhar com você que é líder, você que é pastor, você que é servo de Deus, independente da sua função, independente daquilo que Deus te chamou para ser filho dele. E nessa função de filho, deve haver uma preocupação da nossa parte com relação às coisas do nosso Pai, a como elas têm sido conduzidas. Evidentemente que o Espírito Santo nunca vai perder o controle da sua igreja espiritualmente institucionalizada, no sentido de que a igreja fixa, de pessoas cheias do Espírito Santo, ela se mantém. Mas existe uma outra realidade de igreja secularizada nesse meio, e essa separação de joio de trigo, não de forma contundente e final, porque isso só vai ocorrer no juízo, no final de todas as coisas, mas essa separação no nosso dia a dia precisa ser feita. A gente precisa disciplinar os nossos olhos para conseguir enxergar onde eu estou sendo um ministro de Deus e onde eu estou sendo um prestador de serviços espirituais. Onde eu tornei Jesus um produto ou eu tornei Jesus a razão da minha existência. Onde eu tornei a igreja um organismo que se movimenta através do cabeça que é Cristo, conduzindo e sendo conduzida para pessoas que precisam de salvação, ou eu sou um produto ou um comércio de artigos e artefatos e realidades que me fazem me sentir melhor comigo mesmo e com o meu pecado. Então essas realidades aí são coisas que a gente vai começar a discutir, mas o grande ponto que eu queria traçar nesse vídeo aqui era o seguinte: a tua igreja local,
é uma extensão do reino de Deus ou é um ponto de prestação de serviços espirituais? Qual que é a tua ênfase? Qual o modelo de gestão que você usa? Você usa um modelo de gestão adaptado às realidades administrativas que são entendidas até hoje, que são boas? Ou você usa o modelo da dependência total do Espírito Santo, para que ele conduza as coisas e ele vá direcionando? E quando a gente fala sobre dependência do Espírito Santo, a gente acha que é algo alheio, mas pelo contrário, o Espírito Santo é muito mais organizado que qualquer doutrina administrativa que a gente tenha inventado, porque ele é a própria ordem, ele é a própria organização. Minha preocupação é que a gente deixou de ter estrutura simples que depende de Deus e a gente sofisticou demais as realidades das igrejas locais e a gente engessou muitos processos. Quando o único processo é a questão de você gerar relacionamento com as pessoas através de um relacionamento que é dirigido pelo teu relacionamento com Deus. E essa dinâmica de relacionamentos é que forma o reino de Deus, tanto no ambiente eclesiástico quanto fora dele, que eles acabam sendo uma coisa só. Você não é um homem secular e um homem da igreja em determinado tempo do seu dia. Você é um filho de Deus andando pela terra, um estrangeiro, como a palavra fala. Então, você que é cristão, gostaria que você começasse a pensar nisso. Qual que é o meu papel dentro da igreja? Eu tenho sido instrumento de uma mercantilização do Evangelho, ou eu tenho sido instrumento de salvação de fato, de reestruturação e regeneração através do Espírito Santo na vida das pessoas? A gente precisa começar a se questionar a respeito disso, porque o mundo está caminhando por uma direção e a igreja está seguindo os passos dele em muitos aspectos. E quando na verdade deveria ser o inverso. Quando na verdade nós deveríamos ser uma luz de farol para esse mundo aqui que está totalmente destoado de princípios e valores. Ou esses princípios e valores estão igual a nossa camada de ozônio, uma camada cada vez mais fina. E a dor e os raios que podem fulminar as relações humanas e a sociedade estão cada vez mais fortes. E a palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou seja, nós estamos avançando. Só que a gente tem se adaptado às realidades, não nos conformado, como Paulo recomenda em Romanos 12. E é isso, esse é o pensamento que eu queria deixar. Tua igreja, a igreja local que você serve e congrega, é um lugar onde você é um funcionário ou você é um filho cuidando das coisas do Pai? Onde você se alimenta semanalmente de produtos e serviços e ferramentas para a sua autossatisfação, ou é um lugar onde o Espírito Santo desconstrói você e te faz uma nova criatura, para que você venha a ser luz e sal nessa terra? É uma linha muito tênue, e essa questão de ser uma linha muito tênue que é o grande perigo, que nós venhamos a orar ao Senhor e a clamar por direção dele, para tirar as nossas mãos do volante e deixar ele conduzir, ir para o banco do passageiro, ouvir as orientações dele, ser um pouco mais humilde, não buscar tanto lá fora, mas buscar dentro do coração do Pai o que ele quer para nós.